Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Categoria. Ontem, assistindo esse jogão entre Flamengo e Galo, uma questão me despertou bastante curiosidade e muita gente me mandou essa mesma pergunta. Por que será que o Domenech Torrent acabou a partida com 5 atacantes no seu time? Bom, para responder essa pergunta, eu separei os argumentos dessa análise em 2 blocos. Então, vamos ver o primeiro bloco, o primeiro grupo de argumentos. Vamos começar então entendendo um pouco mais sobre os fundamentos de organização do Domenech Torrent. Bom, principalmente na transmissão ontem eu ouvi gente falar que o Flamengo se desorganizou, o Flamengo tá bagunçado em campo, não vai conseguir fazer o gol, ou pode ser que faça o gol, mas vai ser uma jogada esporádica. Então eu queria trazer justamente luz a esse ponto, os princípios de organização que o Guardiola utilizava e o Domenech Torrent ajudava ele a implementar na equipe do Bayern de Munique e também depois nos outros trabalhos também, nas outras temporadas. Bom, a gente ainda não tem muita base para analisar o trabalho do Torrent, aquilo que eu tinha falado naquela primeira análise que eu fiz sobre o novo técnico do Flamengo, mas dá pra gente conhecer muito o que ele pensa sobre futebol, principalmente para quem já leu o livro Guardiola Confidencial. Como ele era auxiliar do Guardiola naquele período, tem muita passagem ali e mostra muita influência dele e a forma como ele vê o jogo. Então, para quem ainda não leu, eu recomendo a leitura, e para quem ainda não leu, eu vou levantar aqui os principais pontos, inclusive vou usar muitos trechos desse livro para ilustrar os meus argumentos, pra gente tentar entender um pouco melhor sobre o que passa na cabeça do Torrent na hora que ele toma suas decisões para tentar alterar o cenário da partida. Então, basicamente, no livro ficam claros 3 princípios de organização, ou 3 fundamentos de organização que o Guardiola usa, que o Domenech Torrent concorda muito. O primeiro deles é o cuidado com o posicionamento da linha defensiva. O segundo deles são os 15 passes fundamentais. Isso a gente pode fazer um vídeo depois explicando. Se você tiver interesse, já deixa aqui nos comentários então, mas esse seria o segundo ponto, os 15 passes fundamentais da construção da jogada. E o terceiro ponto, que é o que eu vou usar de argumento aqui nessa análise, é o cuidado com os jogadores livres do adversário. Então eu vou explicar como isso funciona. Pra gente entender, eu vou pegar aqui um lance já dos 36 minutos, quando o Flamengo já estava aí com seus 5 atacantes em campo, e o primeiro ponto que a gente precisa entender é o desenho defensivo do Galo, a organização defensiva do adversário. Vamos tentar entender como é que o Galo estava se defendendo nesse momento da partida. O time se defendia com 9 jogadores atrás da linha da bola, praticamente fazendo uma linha defensiva com 5 jogadores e uma linha do primeiro combate com 4 jogadores. Mas os jogadores não ficavam presos ao desenho defensivo, ou seja, você não via o Galo o tempo todo em linhas, né? O 5-4-1, por exemplo. E aqui a gente já pode ver o Flamengo com os seus 5 atacantes. Bom, agora que a gente já entendeu como o Galo estava organizado, vamos entender então o princípio do jogador livre, que o Domenech Torrent usa. Então, primeira coisa, eu discordo de todo mundo que está falando que o Flamengo se desorganizou com 5 atacantes. Eu acho que não, eu acho que foi uma resposta muito interessante para tentar atacar o Galo com um desenho defensivo mais fechado. A organização do Flamengo então, como a gente viu, tinha os 5 atacantes aqui, e aqui como a gente pode ver, os 3 volantes do Flamengo, ou no caso, né, os 2 laterais que fechavam aqui, laterais invertidos, já fiz vários vídeos falando sobre isso, ajudando aqui o Arão para brigar pela sobra e também ajudar na criação. Isso não é nenhuma novidade na equipe do Flamengo, o Jorge Jesus já fazia esse movimento, principalmente aqui com o Felipe Luiz fechando pela esquerda, praticamente como um volante aqui mesmo. Agora, qual que é o princípio então de cuidar dos jogadores livres, né, fundamental nesse estilo de jogo? A organização do Galo tá muito claro, o time tá se defendendo com 9 jogadores e tem apenas um jogador que fica mais livre, né, mais solto, sem responsabilidades de marcar para compor o desenho defensivo. Então, jogadores livres nesse estilo de jogo do Torrent, do Guardiola, são jogadores que não voltam o tempo todo para compor o bloco de marcação. Então, com essa disposição, principalmente pelo comportamento dos extremos aqui do Galo, essa organização do Sampaoli, então, deixava apenas um jogador livre. E então os 2 defensores já davam conta aí do Marrone, já tinha superioridade numérica para parar um eventual contra-ataque do Galo. E além disso, quando o Galo recuperava a posse de bola, não avançava com muitos jogadores, no máximo 4 jogadores, né? Além do Marrone, que já estava aqui justamente para isso, os 2 extremos, né? O Keno lá pela esquerda, o Johan aqui pela direita, e um dos volantes saía. Nada mais do que isso, apenas 4 jogadores. Então, por conta disso, o Torrent observou o encaixe de marcação individual e ele viu que estava sobrando um jogador no meio. Eu acredito que muito por conta disso, ele trouxe os laterais para fazer essa função de volante, para parar o contra-ataque. Já vou explicar como isso funciona, para ter mais um jogador lá, para tentar criar superioridade numérica ou tentar criar jogadas de 1 contra 1 para cima da linha defensiva, formas de atacar a linha defensiva do adversário. Ficou praticamente 5 contra 5 ali, mas com muita movimentação. O Flamengo não ficou estático. Acho que foi sim uma forma interessante de tentar criar espaço nessa defesa muito sólida aqui do Atlético Mineiro. Vamos ver aqui a sequência desse lance que eu vou explicar melhor como funciona o time para tentar parar o contra-ataque. Então, essa é a organização inicial também do Galo, isso foi se repetindo, né, nesse finalzinho de jogo. O Michel tenta fazer uma enfiada de bola aqui com o Bruno Henrique. Sai a interceptação e o Galo recupera a posse de bola. Nesse momento, observe o comportamento dos defensores do Flamengo. Ó. O portador da bola vem carregando a bola, que é um dos volantes,
O Arão faz esse encaixe de marcação individual no portador da bola quando ela tá vindo por dentro, com um dos volantes. Aqui, o Johan tá avançando também, o Felipe Luiz vai fazer aqui, vai avançar ao invés de ficar recuando para dar campo pro Johan receber essa bola e avançar com ela dominada. Aqui a gente tem também o encaixe de marcação individual do Rafinha em cima do Keno, e aqui a superioridade dos dois defensores para cima do Marrone. Então dessa forma o Flamengo já estava pronto ali para parar o contra-ataque do Galo na origem, que esse é o princípio fundamental dessa organização um pouco mais vulnerável, né? Desenho defensivo um pouco mais aberto, essa exposição maior ao contra-ataque. É importante que os jogadores avancem para matar o contra-ataque na raiz. Então sai o passe para o Johan, o Felipe Luiz avança corretamente para cobrir a bola, o Johan fica pressionado, sem opção de passe e ele acaba errando. O Michael tenta dominar ali, a bola acaba saindo, mas de qualquer forma o Flamengo consegue matar o contra-ataque do Galo. E aqui eu separei um lance que mostra o momento em que o Flamengo não conseguiu matar o contra-ataque do Galo na raiz, e aí acabou ficando um pouco mais exposto, mas de qualquer forma o Diego Alves estava ligado lá e conseguiu cortar, neutralizou o contra-ataque. O Flamengo tenta um ataque, né, com aquela mesma organização, ó, 5 atacantes aqui na frente, a linha dos 3 volantes aqui mais atrás. Nesse momento o Gabriel recebe a bola. O primeiro ponto desse lance é que os atacantes estão em linha aqui. Geralmente essa organização não é muito bem vista nesse estilo de jogo do Guardiola ou do próprio Torren. Quando você fica com todos os atacantes aqui alinhados, né, só o Gabriel recuou aqui, fica muito difícil criar linhas de passe, né? Por exemplo, o Michael poderia ter recuado aqui para tentar atrair o Arana, e aí poderia ter saído uma tabela para o Gabriel pegar essa sobra aqui nesse buraco que ia sair nas costas do Arana, mas veja que ele fica sozinho aqui, isolado, e 4 jogadores do Galo vão fechar aqui a zona de guerra para recuperar essa posse de bola. E agora o Galo vai ter a oportunidade de puxar o contra-ataque. Então, primeira coisa, de novo aquele mesmo encaixe, né? O Marrone avançando mais aqui para cima dos dois defensores, superioridade neutraliza aqui a defesa do Flamengo. Aqui os 3 jogadores do Flamengo e aqui os 4 jogadores do primeiro combate do Galo. Um ponto de alerta. Caso o Galo estivesse saindo com essa linha do primeiro combate em velocidade para cima do Flamengo, aí o Galo teria vantagem e poderia criar um pouco mais de perigo nos seus contra-ataques, porque facilmente os 2 volantes criariam superioridade numérica em cima do Arão, porque os extremos estavam com encaixe de marcação individual aqui, Johan pela direita no Felipe Luiz e lá pela esquerda o Keno em cima do Rafinha. Agora, o Galo não saía com os 4 jogadores, como eu falei, saiu os extremos e no máximo um dos volantes aqui para tentar puxar o contra-ataque, 4 jogadores contando o Marrone. Nessa jogada especificamente, perceba que o Keno ele recebe com espaço. Agora, no lance anterior, a gente viu que o Felipe Luiz já avançou para dar o bote em cima do Johan, sufocou o Johan e acabou saindo o erro, né? Mesmo que o Galo ficou com a posse de bola, mas matou o contra-ataque, o Flamengo teve chance de se organizar. Nesse caso, eu vejo que o Michael ele vai recuar para apertar a marcação do Keno, só que vindo de trás. E o Keno é um jogador habilidoso, ele carrega essa bola e o Rafinha vai recuar. E esse foi o grande ponto negativo dessa jogada. Então vamos ver o problema que é não matar esse contra-ataque na origem. O Keno vai receber essa bola, o Rafinha vai recuando. Aí o Arão é obrigado a tentar cobrir, porque o Michael não consegue, só que ele chega lá, o Keno já tá com a bola dominada. Aí facilmente o Keno consegue driblar, o Rafinha continua recuando, dá espaço pro Keno, agora o Rafinha tenta chegar no Keno, só que agora já é tarde demais, o Keno já fez o lançamento. O Marrone já tá entrando nas costas da defesa e essa jogada é sempre muito perigosa. Acontece que nesse lance o Keno acaba esticando um pouco demais e o Diego Alves estava muito bem ligado, né? Tava bem posicionado aqui para fazer a cobertura da linha defensiva e consegue cortar. Agora vamos para o segundo ponto da nossa análise então, que é a questão da flexibilidade versus o improviso. Bom, então eu convido você a voltar no tempo, mais especificamente para o dia 30 de agosto de 2013, final da Supercopa da Europa entre Bayern de Munique e Chelsea, confronto entre Pep Guardiola e José Mourinho. Então eu vou ler aqui um trecho do livro Guardiola Confidencial, que trata sobre o Domenech Torren. Abre aspas, nesse novo duelo entre quem busca dominar a bola e quem deseja controlar os espaços, o Chelsea marca primeiro. Basta uma finta de corpo de Fernando Torres para que Kroos se desoriente e em seguida razar escape de Rafinha. Toda a organização defensiva do Bayern vai pelos ares, com Boateng, Dante, Alaba e até mesmo Robben falhando na tentativa de cortar o contra-ataque dos azuis. O Chelsea ataca agressivamente e consegue o primeiro gol, enquanto a defesa de Munique se limita a observar a jogada com uma passividade que irrita Guardiola. Após meia hora de jogo, acontece uma mudança que marcará toda a temporada do Bayern. Kroos sofre todas as vezes que o Chelsea lança bolas às suas costas, porque sua maior virtude não é girar rápido e defender. Então, Domenech Torren, assistente de Pep Guardiola, lhe diz: e se colocássemos o Lan como volante? Guardiola não vacila, levanta-se rápido e quase entrando em campo grita para Kroos: Tony, você de 8, Felipe de 6.
E na prática o que aconteceu foi que o Bayern se livrou de sofrer uma goleada contra o Chelsea, conseguiu equilibrar a partida, buscou o empate e conseguiu ser campeão nos pênaltis. E por que eu tô contando essa história? Para mostrar como o Domenech Torrent, ele também não fica muito rotulando jogadores. Ah, esse é lateral, esse é zagueiro, esse é volante, esse é atacante. Aliás, eu dou um recado para você, se você ficar muito preso a esses rótulos, eu sugiro que você comece a rever os seus conceitos, porque os grandes técnicos, não só da atualidade, como da história do futebol, isso não é uma coisa recente, eles gostam de jogadores flexíveis, jogadores que atuem em mais de uma posição. E o Domenech Torrent provavelmente não vai ser diferente desses grandes nomes do esporte. Isso tudo para dizer o quê? A flexibilidade dos jogadores do Flamengo. O Flamengo é um time recheado de craques, tem grandes nomes no seu elenco. Um deles é o Filipe Luís. Olha a liberdade que ele tem, a facilidade que ele tem para jogar pelo meio. Ele prende a bola, se movimenta, busca os espaços livres. Então só alguns exemplos mesmo para ilustrar as características dos jogadores, e é fundamental que, sabendo essas características, você consiga fazer com que eles ocupem várias faixas do campo ou consigam executar várias funções dentro do estilo de jogo proposto pelo técnico. Então fujam dos rótulos, deixem os jogadores, eles são profissionais, eles recebem para estar à disposição do clube e não tem problema nenhum colocar às vezes o Bruno Henrique por dentro, o Bruno Henrique mais aberto como atacante, na linha do meio, como a gente vai ver aqui nesse lance, porque é um jogador que vai se virar bem ali sim, dependendo do momento do jogo, dependendo da necessidade, dependendo da organização do adversário, isso é muito importante. Esse é o desenho defensivo do Flamengo aqui, quando o time, a marcação-pressão não funcionava, o time se organizava nesse bloco aqui, mas já ia subir no bloco para tentar recuperar a posse de bola do Galo, muita proatividade na recuperação de bola. Aqui já 37 minutos do segundo tempo, pode ver, aberto lá pela direita tá o Michael, Arão aqui por dentro pela direita, Bruno Henrique aqui por dentro pela esquerda e o Vitinho aqui pela esquerda mais aberto fazendo o extremo. Então não tem nada de muito absurdo, não tem nada de muito desorganização do Flamengo. O time mesmo com 5 atacantes de ofício conseguiu manter sua organização, conseguiu ter um bom volume de jogo ofensivo, mas é muito difícil atacar uma equipe como o Galo, a equipe do Galo de Sampaoli, muito competente na defesa, também muito competente nas saídas em velocidade. Realmente foi um grande duelo tático e eu acho que quem ganha com isso somos todos nós torcedores do futebol brasileiro. Agora voltando aqui para análise, tanto é que na sequência do lance, veja como o Galo não vai conseguir avançar para dentro do bloco de marcação adversário, também não vai conseguir contornar o bloco e vai ser obrigado a recuar essa bola. Muito por conta dessa boa organização defensiva do Flamengo aí aos 37 e já com 5 atacantes em campo. Ó. O Galo é obrigado a recuar essa bola, o Flamengo já sobe seu bloco de marcação, fazendo a pressão, isso vai ser muito evidente também nesse trabalho do Domi. O Arão acaba fazendo a falta ali, mas de qualquer forma, a marcação-pressão do Flamengo teria muitas chances de funcionar, como funcionou o primeiro tempo muito bem, e o time quase ganhou o jogo com base nessa tática de recuperação de bola. Bom, essa então foi minha tentativa de entender por que o Flamengo terminou a partida escalado com 5 atacantes. Acho que é muito importante a gente fazer essa reflexão antes de sair rotulando aí o trabalho do treinador, sem entender quais são os seus verdadeiros motivos para tomar suas decisões. Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe o vídeo à vontade e me ajude a trazer a discussão para o que realmente importa. Vamos falar de futebol, mas vamos falar com base em fatos e com base no que acontece dentro de campo. Vou ficando por aqui, grande abraço para todo mundo que me acompanha e até o próximo vídeo.